Olá meus amigos, bem-vindo ao nosso canal, bem-vindo à lição de número 10 e o nosso tema desta semana, missão em favor dos não alcançados. Hoje existem milhares de pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho e as principais barreiras é a geográfica, o idioma, a cultura, dentre outras. Estas pessoas precisam ser alcançadas pelo Evangelho. E a lição desta semana, ela nos coloca como que no passado Deus ele agiu para que pessoas alcançassem aqueles que aparentemente, do ponto de vista humano, era impossível de ser alcançado. A lição desta semana, ela vai colocar o apóstolo Paulo como o centro daquele que foi o pregador, conhecido como o pregador dos gentios. No Novo Testamento, gentios significava estrangeiro. Quando Jesus ascendeu ao céu, a igreja primitiva ela tinha muita resistência de pregar para os de fora da geografia dos judeus, para os gentios, para os estrangeiros. Mas o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele entendeu que o evangelho ele tinha que ser pregado a todo mundo da sua época. E o apóstolo Paulo foi o primeiro missionário que se dispôs a sair da sua zona de conforto e pregar para os países mais difíceis de sua época. E dentre todas as cidades estrangeiras da sua época, quem sabe a mais difícil se encontrava no país da Grécia, cuja capital era Atenas. Por quê? Porque ali se encontrava o centro da inteligência humana do mundo da sua época. Ali se encontrava, quem sabe, os maiores filósofos. E naquela época a filosofia estava moldando o pensamento das pessoas. Os estoicistas, os epicureus, filosofias estranhas da sua época e que têm influência até hoje em nosso meio, estava começando. E isso estava indo contra a filosofia bíblica que nós acreditamos. E Paulo ele tinha que lidar com essa filosofia até então nascente, reinante, que estava minando e afetando a igreja do mundo da sua época. E no livro de Atos, capítulo 17, e o verso 1 em diante, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante naquela cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos da sua época. Também na praça, todos os dias, entre os que se encontravam ali. Naquela época, o debate, a discussão, a retórica, geralmente era feita em praça pública. As cidades tinham muitas praças e, inclusive, muitos julgamentos eram feitos em praça pública. Ali estava um tribunal, mas ali também se encontravam os filósofos. Toda pessoa que queria expor a sua ideia, o seu pensamento, a sua argumentação, ela ia para a praça e ali começava, quem sabe, uma discussão. Ali era o ponto de encontro da retórica, da discussão, das filosofias e religiões e de todo o pensamento que reinava até então naquele mundo, no mundo da sua época. E Paulo, cheio do Espírito Santo, quando chegou em Atenas, ele se deparou com a idolatria, ele se deparou com um mundo pós-moderno para a sua época, um mundo com uma mente secularizada, e ele percebeu que o pensamento filosófico estava influenciando e minando a doutrina bíblica. Foi então que ele começou também a debater nas praças públicas, colocando o seu ponto de vista. E olha só o que diz aqui mais embaixo, o verso 18 em diante. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer este tagarela? E outros diziam assim: parece pregador de estranhos deuses, pois Paulo pregava a Jesus e esse ressuscitado. A mensagem de Paulo, meus amados, era de um Jesus
ressuscitado, não apenas morto, mas ressuscitado e que estava intercedendo em favor pelas pessoas. Paulo pregava um Jesus Salvador. Paulo pregava a salvação unicamente pela graça. E a graça de Jesus, ela alcançou milhares de pessoas com a pregação de Paulo lá na cidade de Atenas. Paulo, ele usou de todas as estratégias que ele pôde usar para que ele não espantasse as pessoas. E aqui está, meus amigos, a verdadeira estratégia, tática, característica do cristão de hoje para alcançar aquelas pessoas difíceis de serem alcançadas. Paulo, primeiramente, pregava com amor. Paulo abraçava as pessoas. Paulo nunca ia contra as ideias das pessoas de primeira mão. Por quê? Porque ele estava tentando alcançar o coração das pessoas. E hoje, a nossa tática, nós fomos chamados para ser pescadores de homens. A maior característica de um pescador é a estratégia, a paciência e a sua forma de lidar com a forma difícil de fisgar um peixe. Foi por isso que Jesus chamou pescadores para pregar o Evangelho, porque um pescador, ele conhece a estação, conhece o tempo, conhece o ambiente, conhece o rio, conhece a isca certa de pegar o peixe, é paciente para esperar o peixe ser fisgado. E Paulo, ele estava sendo um verdadeiro pescador de almas. E hoje nós fomos chamados também para ser um verdadeiro pescador de almas. Só que nós temos, meus amados, que usar das nossas táticas, usar da nossa estratégia humana, unindo-se ao poder de Deus, e o resultado é o sucesso espiritual. Nós temos que ter paciência com as almas. Nós temos que ter paciência em alcançar uma pessoa que não conhece, que está ouvindo a palavra de Deus pela primeira vez. Nós temos que não desperdiçar nenhuma oportunidade que está à nossa frente de falar da verdade para muitas pessoas que nunca ouviram pregar o Evangelho. E Paulo, ele nunca discordava, nunca entrava em conflito, nunca entrava num campo de batalha retórico com as pessoas. Porque de que adianta eu ganhar a discussão, de que adianta eu ganhar aquele embate filosófico ou teológico, religioso, e perder uma alma? Não adianta de nada. Paulo tinha paciência, Paulo falava no momento certo, na hora certa, as palavras corretas, e dessa forma ele iria alcançando as pessoas. Numa certa ocasião, Paulo passou na frente de um templo de um deus pagão, de uma idolatria, e ele enxergou ali a seguinte frase: ao Deus desconhecido. E ele falou para as pessoas: é esse Deus desconhecido que eu quero pregar para vocês. Ou seja, ele usou da sua estratégia, aproveitou daquela frase para que ele pudesse alcançar as pessoas. E hoje, meus amados, nós temos também que aproveitar toda oportunidade, não entrar em um embate, num campo de batalha religioso, teológico, porque essas discussões não levam, quem sabe, a nenhuma conversão. Você pode até ganhar a discussão, mas de que adianta você ganhar um argumento, ganhar uma discussão e mandar a pessoa para o inferno? Não adianta de nada. Portanto, nós temos que ter estratégia, tática para alcançar aquelas pessoas, aquela mente secularizada, aquelas pessoas que estão, quem sabe, com filosofias bagunçadas na sua cabeça, aquelas pessoas que estão indo contra os princípios da Bíblia. E nós temos que ter estratégia e paciência para lidar com essas pessoas. Esse, meus amados, foi o sucesso do apóstolo Paulo. A sua consagração, a sua estratégia, o seu esforço, a sua perseverança e a sua paciência diante do desafio que ele tinha de ganhar almas para Jesus. E aqui está o nosso grande desafio hoje também, diante de um mundo secularizado, diante de pessoas com ideia diferente, pensamento diferente,
filosofia diferente e nós temos que aprender a lidar com essas pessoas com amor, com paciência, com carinho, para que ela possa também ser alcançada pelo Evangelho e ela chegue ao arrependimento. Portanto, missão em favor dos não alcançados simboliza amor primeiramente pelas pessoas, perseverança, consagração, e devemos ter também o Espírito Santo na nossa vida para poder sermos uma bênção para aquelas pessoas que precisam ser alcançadas. Bem, meus amigos, esse foi o nosso tema desta semana, e na semana que vem nós vamos ver missão em favor dos não alcançados, parte 2. Eu aguardo você até semana que vem, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!